Em letras brancas sobre tela preta, não recomendado para menores de 14 anos. Realização e produção: Companhia de Solos e Bem Acompanhados e Filmes de Junho Produtora. Coprodução: Sala Filmes, Convergência Produtora, Padrinho Agência de Conteúdo, Ideia, Ação, Design e Planejamento e Sorte Produções. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Apoio: Sintrajuf RS. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 7. Juliene, com Cibele Sastre. Ela é branca, magra, usa os cabelos pretos presos, óculos de grau quadrado com aros na cor salmão, corrente e brincos de argola prateados, aparece dos ombros para cima. Oi, eu sou a Juliene e eu tô aqui porque eu acho que a gente precisa... Fecha os olhos. A gente precisa contar as nossas histórias, a gente precisa compartilhar essas nossas histórias, porque eu acho que tem muita mulher que acha que isso que eu vou contar é normal, como eu achei por muito tempo. E essa é uma história que começa com um começo feliz. Eu tive a sorte de encontrar o homem da minha vida lá no começo da minha juventude. De novo ela fecha os olhos e sorri, emocionada. Me apaixonei por um jovem super elegante, interessante, generoso. A gente se divertia muito juntos. Era muito meu príncipe encantado. Sua expressão muda, o sorriso se desmancha. E, enfim, a gente olha para o lado muito séria. Namorou, ele foi meu primeiro namorado, ele me ensinou tudo. E a gente noivou, a gente casou, todas as famílias muito felizes, a gente morou num lugar incrível e a gente era aquele tipo de casal que gostava de combinar roupa para sair, sabe? Balança a cabeça, volta a sorrir. A gente gostava de ser um casal elegante. Eleva os ombros, rindo. A gente se dava muito bem, se divertia muito juntos, e a gente passou um tempo muito longo num conto de fadas, num paraíso. Até que vieram as meninas. A imagem dela alterna em tela cheia e na tela de um notebook. A gente sabe que a maternidade muda a vida da gente. Elas vieram assim, uma depois da outra. Foi um momento intenso e muito desejado por nós. A gente entrou numa outra fase do casamento, e que eu fiquei mais em casa cuidando das meninas. Foi um período que, de novo, eu deixei de frequentar as aulas de alongamento com balé, que eu costumava fazer e que era uma grande atividade na minha vida. Eu sempre gostei muito. Acho que
não sei, acho que eu queria ser bailarina, sabe? Sorri com nostalgia. Mas eu vendia roupa para aula de dança nessa minha turma. Esse momento, então, da maternidade, eu acabei interrompendo, ficando mais em casa. Às vezes umas pessoas procuravam em casa e o que eu tinha comigo, assim, eu ainda conseguia fazer alguma coisa. Mas eu comecei a perceber que nesse momento tinha alguma coisa que estava mudando no nosso casamento, sabe? O João era um cara Pensativa, olha para o alto. atencioso, querido, e ele começou a ficar um pouco mais controlador, um pouco mais, né, dono da casa, da situação. Ficou um pouco estranho, principalmente quando a gente conseguiu uma rotina em que eu consegui voltar para as minhas aulas e ele parecia que não queria deixar eu sair, isso fica estranho. E no sexo, sabe, a gente não... A gente não estava se dando muito bem, assim, não tinha vontade. Aí a gente conversou e ele aceitou conversar. A gente fez terapia de casal, que acho que é uma coisa muito importante. E ali a gente se deu conta que a gente tinha que ceder. Ele disse que queria mudar alguma coisa, ser, né, mais legal comigo, mais cuidadoso comigo. Eu disse que eu podia mudar alguma coisa também, que talvez eu devesse. E a gente achou que podia ser uma coisa boa para os dois, se de repente... Se mexe, olha para o lado, meio sem jeito. Eu pusesse um pouco mais de volume, sabe? Eu sempre fui magrinha, assim, sabe? Pouco. Faz caretas. Né? Eu via que ele gostava de mulheres mais gostosas, mais redondas, então a gente conversou e entrou num acordo que eu colocaria peito e bunda. Encolhe os ombros e sorri, tímida. E que isso ia mudar a minha autoestima mesmo como mulher depois da maternidade. Então... ergue a cabeça e olha para o alto, angustiada. Foi difícil, foi sofrido, foi dolorido. Aquelas bandagens todas, aquele tratamento todo. Eu não podia mais fazer minhas aulas de alongamento de novo. Tensa, vira o rosto para o lado, aperta os lábios. Eu me arrependi. Mas a gente se divertiu. Dá um sorrisinho maroto. Depois que passou a dor e tudo, a gente se divertiu um pouco e conseguiu fazer umas coisas diferentes e... Fecha os olhos, muda para uma expressão grave. Aos poucos as coisas começaram a ficar muito diferentes. Um pouco mais violentas. Um pouco mais doloridas. Eu estava dizendo para ele que era dolorido. E ele começou, sabe, sei lá, tinha uma coisa mais bruta nele, que ele começou a dizer que
obrigação que eu tinha que fazer aquilo. A imagem trava. Tinha uma coisa estranha nele. Só que eu tinha percebido que tinha alguma coisa estranha nele no futebol. Ele não era uma pessoa muito ligada no futebol. Daqui a pouco ele estava vendo todos os campeonatos, ele estava acompanhando todos os campeonatos e ele estava ficando mais embrutecido, sabe? Quando os homens ficam assim, juntos. Tem uma brutalidade naquilo que eu comecei a sentir no quarto, na cama, entre 4 paredes. Eu não gosto de contar. Aperta os lábios, baixa a cabeça. Mas eu acho que é importante. Teve um dia que ele colocou o dedo. Mostra o indicador. Parecia que ele estava querendo esgarçar, sabe? Parecia que... Faz careta, como se sentisse dor. Atrás. E aí... eu disse que estava doendo. Ele... Com a cabeça baixa, movimenta levemente os ombros. continuou, mas... Seu rosto está bem próximo da tela. interrompeu, enfim. Foi muito dolorido. Foi muito dolorido. E eu não tinha mais vontade. No dia seguinte, ele veio querendo e eu disse que não, que estava doendo. Ele ficou furioso, eu não sei o que ele tinha, ele ficou furioso. Ele levantou a mão, ele ia me bater. Levanta a mão direita. Eu disse... Cobre o rosto com as mãos. Sabe quando tu... Aquela cena clássica. Está com a cabeça entre as mãos. Bate, se tu é bem macho. Bate. Ele não bateu, ele deu um murro na parede, ele bateu a porta e me trancou dentro do quarto. Depois disso... Coça o pescoço. Na outra noite... Passa a mão na testa. Ele não falou nada, fez tudo que tinha que fazer. Eu tinha dor. Ele... Estremece. Olha para o lado, perplexa, com a mão sobre a boca. Eu já estava completamente... Balança a cabeça com os lábios apertados. Presa, me sentindo presa, aprisionada naquela casa. Ele controlava todos os meus passos. No dia seguinte, eu fui na ginecologista para ela me mostrar, para ela me dizer por que eu sentia tanta dor. E eu não
Eu não tinha nem coragem de olhar o que ela me mostrou ali com os espelhinhos. Era... Ai. Eu entendi por que estava tão dolorido. Era horrível. Tinha... Não dá pra falar. Fecha os olhos. Mas era horrível. E tava tudo roxo. E... Ela me falou que o que eu estava vivendo era um estupro marital. Tinha nome. E que eu podia procurar ajuda se eu quisesse. Então... Ela me falou de uma advogada que tinha ali no mesmo prédio e na mesma hora eu fui lá procurar ela. E eu entendi. Eu entendi naquele dia, naquele momento, que eu, há muitos anos, não vivia mais naquele meu mundo encantado. Então, eu entrei com uma medida protetiva e fiz fotos daquele horror que eu não consigo contar no meu corpo e consegui proteção para mim, para as minhas filhas. E meu caçula, ele é filho de um estupro marital. Eu pensei em tirar. E... Joga a cabeça para trás, sorri, esfrega as mãos, tensa. Aquela bolinha dentro de mim, não tinha culpa nenhuma. Apesar daquele monstro do lado de fora. Então, é isso. Na tela do notebook, ela sorri de olhos fechados, com a cabeça inclinada. É muito difícil, desculpa. Hoje eu tenho a minha loja de artigos de dança, yoga. A minha filha mais velha me ajuda. Eu sigo fazendo as minhas aulas e tô com uma vida independente, apesar de um processo muito difícil, muito demorado, muito problemático. E eu acho que o humano vai ser um bailarino. A
a gente não pode deixar isso escondido dentro de casa, nem debaixo do travesseiro. É isso. Com o rosto entre as mãos, baixa a cabeça. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. O relacionamento abusivo, ele tem uma característica de prender a vítima, porque ele é cíclico, então ele dá toda essa volta. Começa com uma fase de lua de mel, onde tudo é romântico, tudo é bonito, tudo é ideal, aquele ideal que nos ensinam de propaganda de margarina, né, de como mulheres devem ser salvas por príncipe. Depois dessa lua de mel, vem uma fase de aumento de tensão, que é uma fase que tem um isolamento social, então frases como ela é branca, tua família não nos ajuda e só nos atrapalha, usa os cabelos pretos presos, troca de roupa porque eu te amo, enfim, né, esse isolamento social e isso no início é muito sutil. Logo depois da fase em que aumenta a tensão, há uma fase de explosão, onde geralmente acontece um episódio mais grave, uma violência física, e uma briga, e uma batida na mesa, um empurrão. Nem sempre começa com uma violência física, mas é um grito mais forte, é uma pressão para sexo, é uma coisa em que deixa uma marca. Usa óculos de grau e batom vermelho. É um indicador de risco quando a gente começa a perceber condutas inadequadas, pedidos inadequados, e que aquele companheiro não aceita um não, e que aquele companheiro tem condutas sexuais que assustam, que intimidam a mulher. Então é um fator de risco e deve ser observado com bastante cuidado. A tela escurece. Elenco primeira temporada: Amanda Gatti, Arlete Cunha, Cibele Sastre, Dani Dejade, Danuta Zagueto, Débora Finocchiaro, Eleonora Prado, Graziela Pires, Laura Medina. Criação, direção e roteiro: Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco: Débora Finocchiaro. Montagem e desenho de som: Leonardo Capellati. Direção de fotografia: Fred Paz. Direção de produção: Leonardo Peixoto. Trilha sonora: Laura Finocchiaro. Design gráfico: Luciano Rivas. Vinheta: Victor dos Santos Robert. Audiodescrição: Marilane Castro da Costa e Felipe Mianes. Libras: Ângela Russo. Assessoria de imprensa: Padrinho Agência de Conteúdo, Tatiana Bandeira, Igor Morandi, Alexandra Zanella. Apoio comunicação: Luciana Betoni, Juliana Cohen, Luísa Soares, Kathleen Santos, Bettine de Paris, Mirella Joyce, Camila Lourenci. Assessoria jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Produção executiva: Alexandra Zanella, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Logos de realizadores, produtores e apoiador. Brasil 2020. Para denúncias, procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Coletivos como As Justiceiras e Mapa do Acolhimento estão preparados para acolher mulheres vítimas de violência. Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212. Mapa do Acolhimento, www.mapadoacolhimento.org.